77. Título: Responder. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como responder a cada um. Emmanuel comenta: o ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atividade verbal com legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para os desviados da simplicidade e da utilidade se reajuste. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo com vista aos efeitos. Cada criatura tolerará com benefício determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Em favor de ti mesmo, não ouvides o melhor modo de atender a cada um. Então aqui ele está nos falando muito sobre essa técnica que a gente tem que ter de como responder às questões, né, que são nos dirigidas. Como nos relacionar, porque a vida é uma relação e sempre alguém está nos perguntando algo relacionado, e nós estamos respondendo. Como fazemos essas respostas, né? Então vamos lá. Paulo diria assim: a vossa palavra seja sempre agradável. A gente procura sempre tratar as pessoas num tom agradável, né? Mesmo que a gente não concorde com a opinião dela, ou não concorde com a maneira dela, ou acha que ela está errada. Procure né? Conversar de maneira agradável. Depois, temperada com sal, aqui para dar sabor. O sal aqui não aparece, mas é para dar sabor. Uma comida insossa não tem sabor, parece um isopor, né? Então, põe um pouquinho de sal ali e vai aparecer os sabores da comida. E isso é importante. Então, não adianta você falar de uma maneira muito calma, muito simples. E o que realmente é importante você informar, no meio dessa passividade, essa calma, você acaba também não transmitindo, porque a pessoa que está ouvindo não entendeu. Só percebeu tanto a sua calma, prestou tanta atenção aos seus cuidados de falar, que você não deixou mais frisado o resumo daquilo, o importante para ela. Temos que tomar muito cuidado, né? Aí ele diz assim: temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Já mostra que cada pessoa deve ser tratada de maneira diferente, né? Ou seja, cada um tem uma particularidade. Olha, antes de nós iniciarmos a lição,
a comentar a lição, a gente entende através do Livro dos Espíritos que Kardec faz algumas questões aos espíritos e muitas vezes eles mesmos respondem: olha, o que queres saber não alcançarás desta maneira, né? Com essas questões. Ele, sabendo o conteúdo, o motivo que você vai elaborar a pergunta, e você ali elaborando ela, os espíritos já falam: olha, do jeito que você está me perguntando, você não vai alcançar o teu interesse. Olha só. Outras vezes, eles diziam assim: já não adianta eu vos tentar explicar. Sua inteligência é limitada, a vossa inteligência é limitada, e vocês ainda, a humanidade, não compreenderá o que tenho para explicar. Nós também temos uma frase muito interessante, que Jesus, ele tinha 3 apóstolos, muito próximo dele. Esses que o acompanhou o tempo todo, né? Ele teve 12, mas 3 que o acompanhou. Nem todos o acompanhou em todos os momentos. Lucas mesmo acompanhou muito pouco Jesus. Conheceu Jesus depois que ele morreu, através de Maria. Então, esses apóstolos, João, Pedro e Tiago, foram os que mais acompanharam Jesus. E aí nós vamos perceber que algumas revelações foi dado a eles. Outras revelações foram dadas aos 12. E outras revelações foram dadas à multidão, né? Existe até um ditado também popular que diz assim: o que 1 sabe, 2 não sabe, que 2 sabe, 3 não sabe, que 3 sabe, 4 não sabe. É verdade, porque à medida que você vai tomando o conhecimento, você vai assumindo responsabilidade sobre o que você divulga, diz e fala. A responsabilidade está em você certificar de que aquela verdade fará bem a quem você está dirigindo, ou fará mal. Tá? Então vamos dar o início ao texto. O ato de responder proveitosamente à inteligência heterogênea exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Então ele está passando essa responsabilidade para nós. Nós temos uma ideia de dizer assim: eu falei, se não entendeu é problema dele. Não, não é. É o problema nosso de não nos esforçar ser compreendido. Temos que ter essa intenção. Não vamos lograr êxito 100% não, gente. Mas carregar a ideia de que, olha, eu estou sendo claro, eu estou conseguindo me fazer entender, você está compreendendo, realmente se preocupar com quem ouve. Normalmente nós não nos preocupamos, falamos como achamos que deve ser e não nos preocupamos com a origem, com o destino de onde a informação está chegando. Será que você está me entendendo? Será que eu fui claro? Né? Se você não se importar, gostaria de me dar um feedback, né? Ou seja, me diz o que você está compreendendo do que eu estou te dizendo. E aí vamos trocando, fazendo uma relação mais clara. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintivamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas redentoras. Bom, primeiro que nós vivemos em um mundo, eu diria assim, ainda bastante conflituoso. Então, eu não posso pegar uma informação e descarregá-la, não me preocupando com o público que vai recebê-la. Esse é um dos itens críticos da internet. Muitas vezes a gente vê informações na internet que não alcançariam com o objetivo mesmo 10%.
mas um público gigante está pendurado ali, de visualizações, de likes. A minha preocupação sempre é, será que estão compreendendo isso a nível de profundidade, ou se realmente porque ficaram na superficialidade? Porque dependendo de como você compreende, vai dar um outro resultado. A preocupação é que a maioria pode estar entendendo errado o que está sendo dito. E isso é uma coisa muito perigosa. Então está aqui também, quando a gente for para a internet, se preocupar bastante. Como nós não sabemos quem está do outro lado ouvindo, procurar trazer algumas informações mais para cunho mais próximo, grupos, né? Não divulgar grandes ou profundos ensinamentos em coletividade, que isso acaba virando problemas, tá? Muitos problemas. Aí vem aqueles outros, tem os caçadores, os investigadores de conteúdo na internet, eles vão, pesquisar, pegam aquele pequeno trecho falado e vão detonar a sua imagem. Então tem que tomar muito cuidado. E vão distorcer o que foi dito. Necessário redarguir com acerto a cada um, ao que lida no campo, como... Aí ele vai dar um exemplo. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Porque você está falando para uma pessoa que está habituada ao campo e você está comparando ela com a cidade, né? Falando muitas vezes exemplos da cidade. Não vai alcançá-la em profundidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Não adianta, muitas vezes, eu querer explicar a uma pessoa um conteúdo científico para ela que ainda está preocupado com algo mais pessoal dela. Óbvio que, muitas vezes, a nossa dúvida pessoal já tem um cunho, já tem um alcance científico. Mas nós podemos trabalhar, detalhar, falar de uma maneira tão simples que a pessoa pode vir a compreender, retirando pelo menos o máximo que a gente puder os termos técnicos, científicos. Ajuda bastante, tá? Ajuda bastante mesmo. Primeiramente, ele diz assim, é imprescindível não desagradar a quem ouve. Isso não significa que você deva falar o que a pessoa gostaria de ouvir, mas falar de uma maneira que não machuque, não magoa, não maltrata, não fere o ego da pessoa, né? Temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Você pode falar toda uma verdade, certo? O que você tem que fazer é retirar o julgamento máximo que você puder da verdade que você está tentando explicar. Afinal de contas, você tem que trazer na mente o seguinte: qual é o teu objetivo? Esclarecer ou julgar? Atribuir-lhe um título ou simplesmente esclarecer? Dar meios, caminhos para que a pessoa decida a própria vida, esclarecer sobre uma determinada situação, dizendo por que isso acontece, mas não de um cunho, colocando ali na base algo que penda para um julgamento. Por exemplo, eu posso dizer assim a uma pessoa, olha, quando ela me pergunta, o espiritismo é contra o álcool? Eu posso falar tudo que eu conheço de álcool, sendo verdade, as estatísticas. Eu não preciso omitir nada sobre o álcool, né? As comparações que existem, por que o álcool é hoje tão venerado ainda pela humanidade, enquanto que as demais substâncias não, né? Bom, eu posso. Só que eu tento retirar aquela ideia de que o álcool é pecado. Quando eu inicio, é errado.
é, é, é um vício, é terrível, porque aí eu já estou colocando uma opinião minha, um julgamento da minha parte. Eu posso esclarecer e dizer que existem diversos estudos apontando aqui e ali, porque hoje em dia também a própria ciência ficou meio, como eu sempre falo, né, ela ficou meio dúbio, né? Tem um grupo de pessoas que dizem bem, tem outro grupo que dizem mal, tem outro grupo que diz mais ou menos, tem outro grupo que diz que aquilo não existe, e todo mundo é ciência. Os próprios estudos muitas vezes são feitos através de investimento das próprias fontes que têm interesses sobre os estudos, resultados dos estudos. Isso inviabiliza um estudo, né? As fontes. Eu quero fazer um determinado tratamento, aqueles que têm interesse nos laboratórios, eles colocam ali como top do tratamento os estudos deles. Então, é complicado. Alguns dizem, Guto, quando a gente vai procurar mesmo, pesquisar a fundo por onde a gente vai, como escolher, é muito complicado. Então, o que a gente diz assim, bom, esclareça aqui de uma maneira com base no seu conteúdo, em tudo, sem julgamento, para que a pessoa não se sinta afrontada e julgada ou punida. Afinal, não é esse o objetivo do cristão. Então, aí ele diz assim: primeiramente, é imprescindível não desagradar quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever, é o nosso dever como cristão, contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. É bom que a pessoa saiba que ela pode estar errada, mas que ela pode se reajustar, que ela pode corrigir, que ela pode mudar. É muito importante. Que ela não está punida para todo sempre, que ela não é a pior pessoa do mundo, mostrando inclusive que quando entra nesse nível de falha, erro, engano, a gente mostra que a maioria da humanidade está dentro dessa mesma categoria que aquela própria pessoa se encontra, né? Ou seja, dessa maneira estamos falando, eu não estou te julgando. Muitas vezes somos nós mesmos que estamos dentro dessa categoria, nós mesmos que estamos orientando. Então, está todo mundo, estamos tentando sair, estamos lutando para melhorar, estamos caminhando para progredir, mas não somos perfeitos, né? É importante a pessoa se sentir acolhida. Então, continuando, toda resposta em assunto importante é remédio. É o remédio. O remédio do espírito é conhecimento. Ele é muito importante, é o conhecimento. Quando eu compreendo e uso a meu favor, eu provavelmente saio do estado que me encontro. Tá? Então, toda resposta em assunto importante é remédio. Agora ele vai dar uma ponderação, e é por isso que a gente não pode, como é remédio, eu não posso sair gritando aos quatro ventos o nome do medicamento. Nem remédio de verme a gente receita para todo mundo. Eu não conheço remédio que serve para tudo ou para todo mundo. Tudo tem efeito colateral e tudo tem que ver o quadro da pessoa, né? Se ela tem pressão alta, se ela tem diabetes, se ela tem não sei o que, então eu não posso receitar qualquer remédio. Assim também é a resposta a um determinado assunto, tá? É um importante remédio, então eu tenho que te dar ele. E aí ele vai falar do remédio. É indispensável saber dosá-lo com vista aos efeitos. Não adianta você querer fazer uma palestra a cada pergunta que te é feita. Não funciona. A pessoa não entende, não aprofunda, cansa. Saber falar de acordo o máximo aquilo que ela é capaz de compreender. O restante ela vai ter que também se esforçar um pouco mais para buscar, né? Outras vezes a resposta está longe ainda, no grau
de compreensão de quem busca. Vamos dizer assim, Guto, eu estou com um problema X e eu gostaria... Morreu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Morreu um parente meu e eu não consigo aceitar a morte dele. E me explicar, falaram sobre a reencarnação, falaram que o Espiritismo não aceita a vida, aceita a vida após a morte. Bom, são perguntas que levaria muitas vezes um curso, porque existem questões que a gente traz que para compreender precisaria de um curso. Tem métodos, tem bases para serem construída gradativamente, colocando mais uma pedrinha em cima da outra, até que se construa um castelo, né? Mas muita gente quer uma pergunta sucinta, e é exatamente isso que pode nos confundir. Então, neste caso, é importante você dar a dose mais simplória possível, deixando sempre aquela ideia de curiosidade, tá? Para que a pessoa fale assim, olha, eu gostei da introdução, gostei do caminho que vai fluindo, me parece que vai fluir essas respostas, quero continuar mais. Sai com sede para buscar essa água e bebê-la mais, porque está consciente de que apenas em alguns diálogos você não vai tirar as dúvidas que levariam aos espíritas anos e anos de estudo, e muitos ainda sabem que vão morrer sem saber tudo. Kardec era muito nesse sentido. Quando lhe perguntavam algo, ele dizia, olha, eu quero dizer a vocês que eu não trago a pretensão de apenas em uma única resposta responder todas as questões do espiritismo, ou todas as questões que vocês tragam para mim, os repórteres, né? Eu mesmo, debruçado, dia após dia, nos estudos, ainda trago inúmeras dúvidas que serão respondidas com o tempo. Então ele mostra assim, olha, não é uma coisa muito simples, e como uma ciência, ela leva um certo tempo para que você vá estudando, montando uma base para você ir, então, crescendo nas respostas. E é natural que no início você tem mais perguntas do que respostas. É natural, porque a gente só pensa que tem uma pergunta. Tentem imaginar, eu tenho só uma pergunta, mas quando vem a resposta, vem uma nova pergunta. Quando vem a resposta, vem uma nova pergunta. Porque, na verdade, aquela pergunta que você acha, ela vai te trazer inúmeras outras dúvidas, principalmente se há interesse da parte que busca, tá? Então ele diz assim, com vista aos efeitos, cada criatura tolerará com benefício, para o bem, né, determinada dinamização, como um medicamento. Então, para um eu dinamizo de uma maneira, para outro eu dinamizo, ou faço uma fórmula de outra maneira, né? Hoje em dia, o fato da indústria alopática não conseguir trazer uma anamnésia específica de cada paciente, então o que eles fazem? Um estudo de laboratório, pesquisas e testes. E aí eles vão percebendo que determinadas gotas, determinados miligrama, dosagem de medicamento, para uma amostra muito grande, digamos, de 100 pessoas, deu certo para 90. Eles então aceitam aquilo, 90, como um dado, por exemplo, seguro, e recomendam então dessa maneira usar o medicamento. Mas não quer dizer que é realmente seguro. Lembra-se que ficou 10, vamos digamos aqui 10%, esses 10% pode não passar bem com o medicamento, ou o medicamento ele serviria mais numa dosagem muito menor, ou lhe serviria, teria que ser uma dosagem muito maior. Mas como ela faria isso? Não criamos o método para isso. Então a gente vê nas bulas dos medicamentos aquilo que foi estudado, feito diversos testes e passado. Assim também, o ser humano, às vezes a gente tem, através das palestras, aquela dosagem de conhecimento que vai atingir grande quantidade de pessoas, mas há outros que vai ter que ser tete a tete, tirando a dúvida, questões de acordo
pessoal com a pessoa, com a vida dela. São questões dela, né? Não tem como. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Emmanuel está falando, ó, cuidado, até isso a gente tem que ser criterioso. Mãe, filhos, relacionamento pais e filhos, nenhum filho é igual ao outro. E às vezes a gente diz assim, eu educo todos os meus filhos iguais. Não. Cada filho é diferente. Um é mais amoroso, é mais emocional. Outro gosta muito de explicações, mais a parte de raciocínio, ele é mais racional, ele quer entender o porquê do porquê, né? Não presta atenção muito, nem a parte emotiva também é aguçada, tem que conquistar de uma outra maneira a atenção. Porque se você pensar que você vai dar a mesma qualidade para todos, um vai ficar bem, ótimo, você vai acertar, pode ser que você acerte. O outro vai ficar deficitário na sua educação, vai ficar longe de você. E principalmente os resultados longe que você espera. Tá? Então também o conhecimento é assim. E isso a gente vai ver. O Cristo, quando esteve conosco, ele foi o maior mestre que conhecemos. O maior. Porque ele conseguia responder as questões diretamente a quem perguntava, mas transformando numa qualidade de todos que estavam ouvindo. Ele não falhou. Quando ele tinha que dar um ensinamento onde naquela época, até hoje, se houver uma multidão, vai acontecer isso. Desde aquele que não sabe nem ler e escrever, até aquele que é doutorado em determinados assuntos. Então, quando ele tinha essa plateia, né, heterogênea, ele encapsulava isso dentro de parábolas. E a parábola é uma técnica fantástica, porque você conversa com qualquer pessoa. Interessante. O sentido figurado, ele utiliza a mente da pessoa para criar imagens. É como sonho. Você vai vivendo dentro do sonho, depois você vai contar o sonho, a maioria dele você viu a imagem, você quase não desfrutou de ninguém conversando com ninguém, né? Então, o Cristo utilizava disso, e nós sabemos que essa parábola você consegue penetrar e destroçar ela a partir do momento que o público que vai estudando vai também se intelectualizando. Quanto mais você se intelectualiza, mais você enxerga naquela palavra, naquela parábola simplória, conteúdos muito profundos. E é por isso que nós temos inúmeras interpretações. Então, se ele tentasse, por exemplo, explicar para o público dele doutorado em técnica, deixaria o público mais simples sem entender nada. Se explicasse para o público simples, entediaria e se tornaria ridículo para o público mais intelectualizado, né? Então, as próprias soluções da verdade e do amor não devem ser ministradas sem esse critério. Aplicada em porções inadequadas, agora, caso você venha falhar, caso você não preste atenção em se fazer entender e dar resposta dentro do limite da pessoa, a verdade poderá, está colocando aqui, destruir tanto quanto o amor costuma perder. Nós vemos muito, às vezes, as pessoas, quando elas adentram na religião e gostam, e aí elas se empolgam com a religião. E elas, empolgadas com a religião, começam a estudar. E sem perceber, ela se torna um orador 24 horas. Aí ela quer dar
sermão em todo mundo da família, a todo momento. Alguém fala uma palavra, pega aquela palavra, daqui a pouco todo mundo, ninguém mais aguenta aquela pessoa. O que aconteceu com fulano? Descobriu uma nova religião aí, tá frequentando uma religião aí, o negócio tá difícil aqui. Você não pode falar torto com ela, aquela e quer dar sermão na gente. Aí, por quê? E aqui tá falando assim, olha a verdade. Olha que conteúdo de verdade. Eu me lembro bem que Reinaldo, numa das palestras, dizia assim, muitas vezes eu estou assistindo uma palestra e eu já, no que fala um assunto, vai falando sobre um outro assunto, e eu estou ali e já vou falando, isso aqui é como se eu tivesse uma cesta, né? Isso aqui é para fulano, já pega. Aquilo ali é para ciclano, Beltrano. Aquilo ali é para Beltrano. Olha que ele falou, aquilo ali é para Beltrano. E sai com aquela cesta encomendada para todo mundo da família, mensagem para todo mundo. Chegava lá e ia tentar passar isso para a família. E Reinaldo dizia assim, não. Imagine, que Deus, imagine, mas é um Deus absolutamente perfeito. Nada é mais perfeito do que ele. Soberanamente bom e justo. Será que ele estaria cometendo uma falha em dizer algo importante, ensinar algo importante, permitir que uma informação importante chegasse a alguém que não esteja presente? Não seria um erro de Deus? Então significa que quando eu estou num lugar e ouço algo, é para mim. Mas e aquele que eu tenho certeza que serviria? Se fosse para ele o momento certo, ele também estaria do teu lado. Então, isso é importante a gente entender, porque muitas vezes nós não estamos no mesmo grau de compreensão. É comum os irmãos em casa, nós temos vários filhos, mas um está na primeira série, outro está na segunda série, outro está na terceira série, outro está na quarta série. Não é porque é irmão, está todo mundo junto na primeira. Assim também são os filhos de Deus, cada um está numa série. E muitas vezes eu encontrei umas respostas. Estamos dois passando pelo mesmo problema, no entanto, eu encontrei a resposta e ele não. Por quê? Porque eu estou pronto para encontrar a resposta. Para não ser violentado, obrigado a seguir, a entender. Então, aplicado em proporção, a verdade pode destruir tanto quanto o amor costuma perder, ainda que seja, agora vai colocar assim num grau máximo para a gente imaginar, ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, imagina o maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Não importa quem te procurou. O que importa é que você, como um cristão, deve se posicionar sempre tranquilo, sempre na intenção do bem, de esclarecimento. Então você não precisa ter medo de quem lhe pergunta. Você precisa cuidar muito da tua resposta. Se ela não está excedendo e deixando sem nenhum entendimento a quem lhe pergunta, ou se você está negando responder simplesmente porque aquela pessoa carrega o título de malfeitor. E aí você já diz assim, esse aí não adianta falar com ele. Esse é o pior ser humano da face da terra. Um cristão, ele não vira as costas para absolutamente ninguém. Vamos supor que o diabo existisse, o demônio existisse. Se entrasse aqui, ia ser bem recebido, senta e nos ouve. E o que fosse perguntado, se fosse da nossa capacidade, responderíamos com muita tranquilidade, sem julgá-lo, sem condená-lo. Não seria expulso, não evitaria dele de entrar, porque também, se ele existe, é porque ele foi criado por Deus. E quem somos nós para dizer quem Deus deve ou não deve criar? Então, se é criado por Deus,
é nosso irmão. Daí, mas antes de tudo, nós, na doutrina espírita, não acreditamos no demônio, no diabo e no Satanás, nessa figura, tá? É bom saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Então, por mais que a gente se esforce, nós não ainda alcançaremos 100% de êxito. A gente só alcança isso com a própria evolução e com aquela vontade ardente de ser útil, de boa vontade. Nós falamos muito de uma reforma sobre a boa vontade. Quando estamos movidos pelo sentimento da boa vontade e da utilidade, aí eu consigo realmente, eu não esquento minha cabeça, eu não fico nervoso, eu não me irrito, mesmo quando recebo pelas perguntas provocações. Eu entendo que muitas vezes a boa vontade nos faz a gente perceber que muitas vezes aquela provocação, aquele pouco caso, está vindo exatamente pela pergunta e pela pessoa, o dono da pergunta, que não compreende algumas coisas. Por isso ela está agindo daquela maneira. Então, nós conseguimos entender, compreender, aceitar, né, acolher quem pergunta, independente da forma como questionam. Independente, são filhos de Deus. E vamos entendendo então que a reação dessas pessoas estão coerente com o nível intelectual, de conhecimento que elas têm a respeito daquele assunto que elas estão questionando.